Benhaja News. Espaço Notícias. Spotlight. Short News aqui no Benhaja. South Africans have come out in their large numbers today to vote in what is expected an incumbent president under pressure to deliver on services and failed promises. As eleições correram num quadro de tranquilidade, vai-se fazer a contagem, ao mesmo tempo vai-se fazer o anúncio. Depois do anúncio final, para ser lá para os dias 4, depois os partidos terão 14 dias, nos termos do artigo 51 da Lei Constitucional da África do Sul, para poderem apresentar propostas de eventuais coligações dentro do Parlamento. Depois vão apresentar as propostas de quem vai ser o presidente da África do Sul, e os deputados na Assembleia vão fazer a eleição dos candidatos à presidência da República. Nestas eleições foram eleições partidárias para a escolha das forças políticas. Depois, quando elas forem para o Parlamento, aí estes 400 deputados é que vão escolher o presidente da República. Por tradição, tem havido apenas um candidato no Parlamento, que é o do ANC, como ele tem a maioria parlamentar, então só ele é que apresenta e os outros já não perdem tempo. Apenas houve uma exceção em 2009, na altura Jacob Zuma, e houve um partido de nome COP, Congress of the People, que era um grupo também saído do ANC, que apresentou um candidato, um Vumen Dandala. E há este precedente de que houve 2 candidatos. Agora, pensamos que poderá também haver 2 ou 1, ainda não se sabe como é que vai ser, mas que tudo aponta que o ANC vai ter que se juntar a uma força política para poder alcançar a percentagem de 58. Ela precisa, neste momento, de um governo que promova a estabilidade, de um governo que ajuda o país a crescer. O presidente Cyril Ramaphosa tem aí uns pacotes econômicos, uns programas, e isto ajudou, pelo menos este ano, a economia cresceu aí cerca de 1,1%. Isto comparando os dados do ano passado, que foram de 0,6%. As perspectivas, as projeções indicam um crescimento para 2025. Quer dizer que o Cyril Ramaphosa, neste momento, é o foco da estabilidade econômica da África do Sul. Se ele se coligar com o DA, que é o maior partido da oposição, de elementos de raça branca, seria a coligação mais perfeita e mais saudável, porque o DA tem políticas econômicas e os mercados reagem bem a esta formação política. Mas está fora de hipótese esta coligação, porque juntar o DA com a ANC é o mesmo que falar de uma coligação entre o MPLA e a UNITA. A alternativa agora que o ANC tem é se juntar ao Julius Malema, do IFF, mas há riscos, porque o Julius Malema é da esquerda radical. Os mercados financeiros da África do Sul são muito sensíveis e a presença do Malema poderia provocar a criação de um governo em que os mercados financeiros pudessem também se inibir
porque ele defende aquelas políticas idênticas ao do Zimbábue, a expropriação das terras sem compensação, que é de receber as terras dos fazendeiros para dar para os negros. Isso cria instabilidade. Então, o ANC, ao ter o Júlio Malema como parceiro nesta coligação, depois vai haver distribuição de pastas. O investidor na África do Sul pode recuar, pode ficar acanhado. E a África do Sul, neste momento, precisa de investidores. O que é que isso quer dizer? Que a África do Sul vai ter um governo de coligação pela primeira vez com Júlio Malema, mas corre o risco de ser um governo de instabilidade, um governo instável. Instável porquê? Porque têm posições diferentes nas perspectivas econômicas e podem começar a entrar, depois de estarem no poder, entrar com algumas divergências em alguns aspectos. E o investidor prefere um governo que lhe garanta tranquilidade, não quer um governo de incertezas. E esta coligação pode produzir e causar incertezas ao investidor sul-africano, ou melhor, ao investidor estrangeiro. Então, não é uma coligação politicamente boa, porque vai manter o ANC no poder, mas economicamente ela não é boa, porque vai trazer aqui um governo de instabilidade. E já temos aqui algumas experiências. O partido do Malema, a nível dos municípios, tem se coligado com os outros partidos. E eles, geralmente, quando vão negociar, exigem a pasta das finanças dos municípios, as pastas que dão dinheiro. E é das mais sensíveis. Como? E é das mais sensíveis, não é? Nessa altura Correto, porque depois da distribuição, não para roubar, mas a distribuição depois de dotações para programas, projetos, pode não aceitar uma certa distribuição, e é daí onde vêm as discordâncias. E a suspeita que há é que se o Malema se unir ao ANC, ele pode pedir essa pasta das finanças, pode pedir a pasta do governador do Banco Central, pode até também pedir a pasta dos recursos minerais, que é para que é o Ministério que dá as licenças para a exploração do ouro e de outros minérios. Pode fazer isso, mas depois vão ter problemas, porque o ministro do Júlio Malema pode depois fazer coisas que o ANC não apreciar. Então, nós temos essa experiência nos governos. O ANC está numa posição muito delicada. O ANC está numa posição delicada em que ele tem que escolher entre a sobrevivência, a manutenção no poder, a permanência no poder, ou então passar para a oposição. Mas creio que ele vai querer correr riscos e manter-se ainda no governo. Então, mas um governo, como dizíamos, instável, um governo que não oferece confiança ou garantias de estabilidade para os investidores. O investidor gosta de paz. Já voltaremos a falar dos desafios da África do Sul pós-eleições, mas vamos voltar um pouco no processo de votação que aconteceu ontem. Para estas eleições eram esperados, ou seja, estavam inscritos mais de 27 milhões de eleitores. Corrija-me se estiver errado. Qual foi o nível de participação dos eleitores? Bom, as pessoas afluíram às urnas. Deu para sentir que a ausência de jovens, havia mais adultos, mas esta ausência tem uma explicação. Já as sondagens indicavam para este cenário da abstenção dos jovens. Os jovens que temos na África do Sul, a África do Sul está independente ou para um quadro de multipartidarismo há 30 anos, completados este ano. E muitos jovens nasceram depois da queda do apartheid.
estes jovens não olham para o ANC como um movimento que lutou pelo fim do apartheid, que lutou pela libertação da África do Sul. Não, eles olham para o ANC numa perspectiva daquilo que eles veem mesmo, que é de um partido que está a ter dificuldades de tirar 30% da população do país, 33% da população do país do desemprego, olham para o ANC como um partido que não consegue diminuir ou combater a criminalidade no país, um partido que está a promover nas suas saias práticas de corrupção. Portanto, ele vê o ANC de forma negativa. Então, ele não vota no ANC, mas ao mesmo tempo ele podia votar para outro. Alguns deles votam no partido de Júlio Malema, que é de jovens. Ao mesmo tempo, há uns que não ficam na abstenção. Por quê? Porque o ANC tem uma política que eles chamam Cadre Deployment. Esta política visa nomear apenas na função pública elementos que sejam membros do ANC. Só membros do ANC é que podem ocupar cargos de chefia. E os partidos políticos da oposição e a própria sociedade civil desapreciam esta política do ANC porque acham que está-se a promover quadros preferindo a ideologia em detrimento da meritocracia, e o que o país precisa é a meritocracia. Então, os jovens que têm os pais, tios nas estruturas do Estado, então, para não ferir também o cargo a permanência dos tios ou dos familiares, então ele também não vota no ANC. Ele deixa assim porque tem confiança que o ANC já tem os seus votos e eleitorado cativo. Então, no dia das eleições, ele não vai às urnas. Ou seja, em outras palavras, o chamado voto tradicional ficou comprometido. Ficou comprometido porque, no fim, o ANC já não esteve a trabalhar para aumentar os números de eleitores. Ele perdeu eleitores, cerca de 8% do eleitorado que foi para o Jacob Zuma. Então o ANC esteve a trabalhar para manter esses eleitores ainda com alguns consigo, para não fugirem. Então estes jovens já nunca foram eleitores tradicionais do ANC, mas também não votaram, como não votaram também do ANC. Então a solução do ANC é manter o seu eleitorado tradicional para ele poder ter o voto da continuidade. As eleições em África são marcadamente polémicas, with 113,213,000. So that's very much so what the Western Cape is looking like currently. The Northern Cape, there's the Northern Cape for you. ANC, 49%. The DA is at 21%. A África do Sul tem instituições credíveis. Uma das coisas que o Mandela também ajudou a trabalhar, embora também já herdaram isso do regime do apartheid, era de que tivéssemos aqui instituições que sobrevivessem às lideranças, aos políticos, ao partido no poder. Instituições com ou sem o ANC, elas sobrevivem, elas dão continuidade até a eternidade. Então, uma das mais credíveis instituições que há na África do Sul são os tribunais, o Poder Judicial. E a Comissão Nacional Eleitoral que a África do Sul tem, ela tem e está na mesma dimensão que um tribunal, em termos de reputação, em termos de credibilidade. E ninguém põe em causa o trabalho ou os trabalhos desta Comissão Eleitoral. Então, há os riscos de fraude fora, os riscos de favorecimento de uma das partes também está fora. Então, a fonte de estabilidade
da África do Sul também está nas instituições. É o contrário dos outros países africanos, em que quando há eleições, a fonte de instabilidade é a CNE, porque os políticos ou o partido que domina o governo procura ou controla a Comissão Nacional Eleitoral. É um quadro idêntico àquele que temos em Angola, né? Que a Comissão Nacional Eleitoral ela é dominada de acordo com a proporção do Parlamento. O partido que manda no governo, ele também manda na Comissão Nacional Eleitoral, porque é lá onde ele tem maior número de comissários e quando se tomam decisões, a votação na CNE, ele vai, os membros ou os comissários indicados pelo partido no poder acabam por ter a última palavra. Então, a África do Sul não tem esse cenário. Então, isto ajuda a ter a estabilidade eleitoral. Por isso é que desde que a África do Sul vem realizando eleições desde 94, raramente há problemas de contestação eleitoral, de conflitos, etc. Nós, nesse momento, há um problema que é a província do KwaZulu-Natal, que foi declarada como uma província de risco neste momento, risco eleitoral, porque os apoiantes de Jacob Zuma, ao verem o seu líder excluído para poder concorrer à presidência da República, poderiam reagir mal. Então, houve a necessidade das forças de segurança prestarem atenção ao KwaZulu-Natal para que depois do anúncio dos resultados eles não possam reagir de forma violenta, não de violência física, de forma violenta de ir às ruas, com cânticos, queimarem pneus, que é esta tradição que eles têm. Qual foi o comportamento de Zuma? Qual foi o comportamento de Zuma durante o dia de ontem? Pelo menos ao que se diz na imprensa, que não houve nenhuma aparição pública. Habitualmente, nessas situações, as lideranças, ou seja, os líderes excluídos, os candidatos excluídos, acabam por vir ao público, fazer apelo de não voto e às vezes direcionar o voto num determinado partido. Como é que foi o comportamento de Jacob Zuma? Bom, do Zuma, ontem não se ouviu não ouvi pronunciamentos dele, mas apenas do presidente que foi votar e apelou sempre à tranquilidade. Mas, de frente ao quadro de Angola, na África do Sul, mesmo no dia das eleições, pôde-se pôr as pessoas ontem, que pelo menos daqui nas assembleias de voto, aqui perto onde fomos dar uma vista, havia tendas com as siglas dos partidos. Isto é permitido. Fora, a votação é dentro da escola e as tendas estavam fora. Mas sem poder fazer uma propaganda assim agressiva. Depois, o Zuma, como ele foi excluído última da hora, na última semana, então a CNE não foi a tempo de retirar o seu rosto dos boletins de voto. Então fomos para as eleições com os boletins trazendo ainda a imagem de Jacob Zuma. Então isso também ajudou-lhe a não terem que refazer a sua campanha, tanto mais que ele nem sequer apresentou um novo cabeça de lista para o seu partido e concorreu assim. Só que, votando nele, as pessoas nos bairros, etc., provavelmente que votaram ao ver o rosto de Zuma. Mas ele não poderá concorrer às eleições. Isto é que é necessário, explicar algum eleitorado, sobretudo nos bairros, para que depois não reajam de forma negativa. O Zuma sabe quais são as responsabilidades que ele tem, não pode deixar com que as pessoas usem o seu nome para atos de vandalismo ou atos
sair à rua para alterar a ordem, porque depois é o nome dele que fica muito mal. Já tivemos os incidentes de 2021, em que o nome dele foi associado àqueles saques que aconteceram no país durante 2 semanas na província do KwaZulu-Natal. Então, ele não pode permitir mais que a sua marca, que é o seu nome, seja vista pela negativa ou como uma marca tóxica que promove instabilidade e arruaças. Já estamos mesmo na reta final da nossa conversa e porque falámos de Zuma, eu quero aqui aproveitar para ouvir também a sua posição em relação à tendência de votos. Acredita que o partido de Zuma é novo no mercado, no cenário político sul-africano? Acredita que poderá alcançar, digamos, um número de deputados suficientes, considerando a realidade política sul-africana? Poderá sim, senhora. As projeções indicam, já desde sempre, que o ANC vai ganhar com uma minoria, vai perder aquele monopólio. Em segundo lugar, vai sair a Aliança Democrática, depois o partido de Júlio Malema em terceiro lugar e provavelmente em quarto o partido de Jacob Zuma. Na província do KwaZulu-Natal, que é a segunda maior praça eleitoral e uma das mais importantes, o Jacob Zuma está a liderar. Segundo, deve sair o partido Inkatha, que é um partido que tem raízes locais nesta região, que é fundado pelo falecido Buthelezi, e é uma região dos Zulus, e os Zulus tendem a promover o voto étnico, votam entre si, eles priorizam a etnia, daí que o Zuma está a liderar nesta província. Ele lançou o seu partido em 6 meses e em 6 meses conseguiu mais do que os outros fizeram em 10 anos. Então, e nesta província o ANC provavelmente para estar aí em quinto lugar, pelo menos é a posição que as sondagens apresentavam. O MK do Zuma em primeiro, o Inkatha segundo, o DA e a Aliança Democrática na terceira posição, o IFF de Júlio Malema na quarta posição e o ANC na quinta posição. Isto na província que tem o segundo maior PIB do país, uma das províncias mais industrializadas e que tem o porto mais importante daqui da nossa região, que é o porto de Durban. Zé Gama falou da estabilidade e credibilidade das instituições, destacou aqui a Comissão Nacional Eleitoral. Qual é o segredo para se manter estas instituições credíveis e equidistantes do partido no poder? Isso também tem a ver com a cultura de obediência e de cumprimento da própria Constituição. A Constituição manda e determina uma Comissão Nacional Eleitoral independente do poder político, do poder judicial, de todos os poderes, e os sul-africanos cumprem. O segredo está aí. É diferente da Angola. O problema da Angola é o problema da falta de cultura do cumprimento da Constituição. Não se respeita a Constituição e os poderes, tanto políticos, sobretudo, procuram interferir na Comissão Nacional Eleitoral, partindo até pela nomeação dos seus membros, do seu presidente. Vimos nas eleições de 2022 o Presidente da República a ir visitar e acompanhar as obras de um poder que não é dele. Então a promiscuidade eleitoral começa também a partir daí, a debilidade do próprio titular do Poder Executivo ou do MPLA em separar as águas. Começa por aí. Ele quer interferir, põe a Casa Militar a trabalhar na logística eleitoral. Quer dizer, o segredo, o problema da Angola é que a CNE é sequestrada quando
há eleições em Angola. Isso é diferente do que acontece na África do Sul, porque há o compromisso generalizado de todos quererem preservar o bom nome do país, das instituições, porque é um país que tem um mercado financeiro muito sensível e qualquer ato de instabilidade, ato de improbidade afeta as bolsas, o mercado financeiro, e afetando o mercado financeiro, o elemento que depois sofre é a moeda, o rand. O rand depois desvaloriza. Então, e o rand, ao desvalorizar-se, aquilo afeta a economia do país, e os sul-africanos velam muito por esta questão da estabilidade também da sua moeda. Portanto, procuram fazer coisas para que não atrapalhe a estabilidade do país, que não atrapalhe a estabilidade do rand. Beyond the 9 p.m. cut-off time. Lines were very long. It took me, I think I came here at like 8. I ended up leaving at past 3, 4 o'clock, close to those times. The lines were crazy long. Some people left, but I'm glad that I ended up voting in the end. Yeah. But many were left disappointed. No, I didn't actually, because the lines were very, very long, man. I couldn't wait that long to vote, man. And it was very stressful. We got there in the morning, very early in the morning. We ended up leaving late, and we didn't even vote. I'm very sad about that because it was my first time to vote. I thought I would get the opportunity to make a change, so I didn't get that chance. They said I'm not registered, but I did register. I don't know what happened. Yo, I feel so bad. I don't feel right. I wanted to vote because I think it is important for us to vote as human beings, as it is important for us to place a voice on voting. The IEC in KwaZulu-Natal also confirmed the arrest of one of its officials in Pietermaritzburg over irregularities with the sealed ballot box. Meanwhile, MK party members at Ladysmith organized early celebrations on Thursday as news of the party's gains in the area was announced. The youth, we are tired, and the notion that we cannot stand for ourselves is not true. Therefore, Ubaba Msholozi promised us Izwe lethu back, and that is exactly what we are coming from. Umkhonto wesizwe under uThukela region, we are proud that the stats that you are getting from our VDs are positive. The numbers are in favor of Umkhonto wesizwe. So even if we are getting some other news from other regions, they are showing a positive that Umkhonto wesizwe will rule KwaZulu-Natal. Analysts say the battle for control of the province, which might feature coalitions, will be intense. Final result of this election is going to show where the multi-party charter actually stands and what does it mean. Are those parties still free to go out as individuals and negotiate the deals with other parties? We don't know, but I think it will make sense for the MK to have a coalition with the IFP. It looks like a possible coalition. The Commission said they expected the province's preliminary results to be announced on Sunday.